Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Caio Maia, sou médico de família e comunidade, consultor em atenção primária à saúde da Conex e estamos aqui hoje para falar de uma maneira muito breve, né? Não dá tempo da gente se aprofundar em apenas um vídeo, sobre exatamente o que é esse conceito novo, né? Relativamente novo, que cada vez mais tem sido implementado como forma de otimizar a gestão do cuidado em saúde em diversos cenários que a gente pode atuar, né? Então tá aí Saúde 5.0, né? Como transformar empresas e operadoras com atenção primária à saúde. Acho que antes da gente entrar nos pormenores, o mais importante é entender o que ela vem tratar. Qual é a dor principal que a gente tem visto, né? Que a gente tem sentido em vários desses cenários, né? A grande questão e a grande pergunta cada vez mais tem sido feita é exatamente por que eu continuo com gastos altos e resultados ruins nos cenários onde eu trabalho, onde eu estou gerindo esse cuidado dessas pessoas que estão sob minha responsabilidade, né? Então, a minha ideia aqui, de uma maneira muito breve, é trazer um caso para vocês conseguirem entender esse problema, né? Provavelmente muitos de vocês devem estar sentindo a mesma coisa, passaram por isso ou tiveram algum caso semelhante. É um caso real, não é meu especificamente, mas trouxe da literatura para exemplificar isso que a gente vai falar, né? De maneira superficial. Então, imaginem uma mulher, 50 e poucos anos, sem nenhum tipo de sintoma, que foi até seu médico fazer um exame de rastreamento de câncer de intestino. E ela fez esse exame, mostrou para o médico, viu uma alteração que precisava ser revista em algum tempo, pouco tempo, mas acabou, depois da consulta, esquecendo desse detalhe e ficou perdida na gestão. O médico também ficou perdido ali nessa questão da vigilância, de cuidar dessa alteração que precisava ser revista. E ela volta 5 anos depois, já com complicações de um câncer avançado, precisando de internação, precisando de intervenções mais específicas, quimioterapia, radioterapia, dias no hospital, acompanhamento pós-alta, acompanhamento de enfermagem especializado, enfim, de uma situação que poderia ter sido manejada de uma outra maneira se ela tivesse sido vista com uma antecedência mais importante, né? Se ela pudesse ter sido tratada antes de complicar. Então, se a gente olhar, por exemplo, os gastos, um gasto de uma paciente como essa chega a 67 mil dólares no caso desse trabalho que eu trouxe para vocês aqui da literatura, versus um custo lá embaixo, no canto inferior direito, de uma colonoscopia com biópsia, que seria o que a gente faria de exame ali de início em torno de $1.000, e uma colectomia, que seria um exame, uma cirurgia para retirada do intestino, que resolveria a questão logo cedo, de $5.600, que daria ali 6 mil e poucos dólares, né? 10% do que a gente teria gasto. Então, existe uma forma da gente reduzir gastos e atingir resultados melhores de saúde? Sim, existe, desde que a gente mude o nosso paradigma. Essa é a grande questão, né? Então, como transformar esse dinheiro em algo fértil, em algo produtivo, transformador de indicadores de uma maneira mais fluida, sem a gente ficar pensando de maneira pontual, né? Eu preciso mudar o paradigma e olhar para o todo. Poxa, Caio, mas será que é possível a gente conseguir diminuir índice de sinistralidade? Será que é possível melhorar indicadores de saúde e satisfação do cliente? Será que meus índices de exame por consulta, de consulta por beneficiário, eles vão mudar quando eu simplesmente reestruturar o meu sistema? Será que é possível garantir acesso seguro e ágil, como inclusive manda a nova resolução? Será que é possível evitar consumos de exames necessários ou internações sem indicação para pacientes que já estão doentes? Essa é a questão que eu trago para vocês. Sim, existe, desde que a gente reestruture a forma de gerir o cuidado em saúde. O que eu chamo de forma de gerir o cuidado de saúde? Eu preciso entender quais são as necessidades do meu sistema, não só das populações, dos indivíduos propriamente ditos. Eles são importantes? São dentro da consulta, que a gente vai atuar de maneira pontual também.
Mas se eu começar a olhar para eles e deles tentar generalizar, a probabilidade de conseguir atingir um resultado melhor e mais efetivo, e aí secundariamente, né, reduzir os custos, é muito baixa. Então, quando eu falo necessidade de um sistema de saúde, eu preciso olhar para a ecologia dos serviços médicos. Então, quando eu tenho uma população, por exemplo, como está aí no slide, de 1.000 pessoas, apenas 217 visitam o médico, dessas 21 visitam o hospital, dessas 8 são internadas e apenas uma é internada no hospital escola. Então, por que tratar com um paradigma biomédico? Quando eu falo paradigma biomédico, é centrado na doença, com intervenções caras, tecnologias de última geração, intervenções médico-hospitalares, sistema de transporte para o hospital, exames caros. Quando essas questões tratam apenas os 3 últimos quadrados, né? Os 3 últimos cenários, os menores quadrados que a gente está vendo no slide. Então, por que tentar otimizar todas essas ferramentas que tratam apenas 3 desses cenários para o todo? O que eu estou propondo para vocês aqui é a gente enxergar isso de maneira diferente. E a gente gerir isso de maneira diferente. E aí que entra a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde não é um modelo de atuação dentro do consultório, não, somente. Não é um modelo de atuação individual com o paciente, somente. Não é um modelo que a gente vai fazer somente prevenção. É um modelo em que a gente vai reestruturar a gestão como um todo. Eu vou precisar olhar de cima esse sistema, literalmente de cima, e intervir de cima, reestruturando a forma como os serviços se interconectam, que esse é o grande barato da atenção primária à saúde. E aí, quando eu consigo fazer essa gestão, transformar o meu funcionamento desse cuidado em saúde em uma rede bem interligada, eu vou conseguir ter domínio de como é que aquilo ali funciona e organizar o caminho desse paciente entre os diversos serviços que ele precisa caminhar, que é algo que não é fácil. Convenhamos, a complexidade do sistema de saúde é extremamente alta, e por isso que muitas vezes é cara. Então o que eu estou propondo é, a partir do momento em que eu enxergo isso diferente, centralizo isso num outro tipo de cuidado, que não é um cuidado centrado na doença, mas centrado no paciente e nos meus, na ecologia dos serviços médicos, né, no meu sistema de saúde, todo o restante passa a fluidamente, naturalmente, ser transformado. Então, quando a gente fala de sistema, a proposta é exatamente sair de um paradigma centrado na doença, né, que era um paradigma antigo em que a gente pensava num sistema piramidal. Lá embaixo estava a atenção básica, que encaminhava os pacientes para média complexidade, que caminhava para alta complexidade dentro do hospital. Isso já é um modelo que cada vez mais se tornou caro, porque os pacientes não entram somente de um determinado local, os pacientes não... nem todos os pacientes vão precisar de todos os exames que a gente utiliza para os pacientes que precisam da alta complexidade. Enfim, existem outras ferramentas que não se utilizava dentro da atenção básica, que hoje em dia a gente já troca de novo para atenção primária à saúde, exatamente porque de básico o que ela menos tem é o básico, né? A ideia é reestruturar, transformar esse sistema numa rede centralizada na atenção primária e gerida por ela, que são os profissionais que terão visão para conseguir enxergar não só para onde encaminhar esses pacientes, mas de que maneira gerir o cuidado propriamente do indivíduo. E quando eu faço gestão do indivíduo, naturalmente eu faço a gestão do sistema como um todo, né? Então aqui a gente traz algumas evidências de efeitos de fragmentação ou falta de coordenação do cuidado. Quando a atenção primária não coordena esse cuidado, eu vou aumentar a chance de tratamento errado ou impróprio, eu vou utilizar locais de atendimento inadequados, admissões hospitalares e readmissões que são desnecessárias, maior tempo de permanência em hospitais, atraso no diagnóstico, eventos adversos, insatisfação do paciente e do financiador e custos aumentados. Bem que isso é um trabalho australiano, mas ele mostra muito bem, relaciona muito bem, linka, faz um checklist das coisas que vão acontecer se a gente não mudar o paradigma de uma maneira ampliada, né?
Então, para a gente diferenciar aqui o que é e o que não é atenção primária, portanto. Então, vocês já viram por aí várias das ferramentas que a gente propõe, inclusive como Conexa, mas a atenção primária é muito maior do que um conjunto de ferramentas. Então não é simplesmente um PA virtual ou presencial, não é simplesmente a telemedicina, não é simplesmente fazer um cuidado preventivo, não é simplesmente fazer saúde ocupacional e não é simplesmente básico. Por isso que a gente precisa, inclusive, modificar a nomenclatura. O mais importante é a gente entender o que é. É um sistema, mudança para um sistema que é compreensivo, resolutivo e pessoal. É um sistema que é organizado e integrado com dados, por isso a importância dos analistas de sistema, dos TIs. É integrado com outros setores. É um centro, um hub de coordenação e informação e, obviamente, inclui todos os pontos da esquerda, além de outros. Mas os pontos da esquerda, eles são ferramentas dentro de algo muito maior, né? Pô, Caio, você está falando algo muito maior, mas o que são esse algo muito maior? Barbara Starfield trouxe a definição de atenção primária, que são 4 atributos essenciais e 3 atributos derivados. Então, a transformação do sistema passa por entender e melhorar o acesso desse paciente, coordenar o cuidado dele de maneira integral e longitudinal. Então, esses são os 4 atributos essenciais de uma prática clara, definida e positiva em atenção primária à saúde. Né? Os 3 atributos derivados a gente tem o foco na família, a orientação comunitária e a competência cultural, que a gente não vai pormenorizar aqui, mas eles transformam inclusive a forma de visualizar o paciente dentro do consultório e fora dele. Então a minha maneira de enxergar vigilância em saúde vai mudar e a minha maneira de coordenar esse cuidado vai mudar. Quando a gente fala em soluções de atenção primária conexa aqui, a gente vai falar de diversas soluções relacionadas ao acesso, como por exemplo uma delas que é uma novidade extremamente importante, que é a concierge, que faz essa gestão mais individualizada, mais direcionada ao paciente, da jornada dele por essa complexidade do próprio sistema, né? Um acompanhamento longitudinal, então a gente vai ver a mesma equipe cuidando dos mesmos pacientes, um plano de cuidado individualizado e otimizado. A gente vai ver a integralidade, né, vista como uma abrangência do cuidado através do foco no paciente, da promoção da saúde digital, do omnichannel, que são vários canais interligados dentro de um só, uma equipe multidisciplinar, o princípio da interoperabilidade entre sistemas e plataformas diferentes que vão se conversar e serem vistos pela Conexa como um hub. Então eu vou ter informações todas vindas para mim de maneira diferente e analisadas para mim de maneira diferente. E o principal é a gente coordenar todas essas informações e essas pessoas de maneira equânime, né? De maneira estruturada. Então a gente tem uma gestão de cuidado e uma jornada do paciente bem organizada. Vamos ter inputs e outputs que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nada mais é do que, como eu já coloquei, né? Dados que entram para mim de maneira estruturada e bem organizada com diversas ferramentas. Esses dados são processados e analisados e eles são devolvidos para a equipe de saúde que vai fazer as intervenções nessa população para atingir os melhores resultados, também de maneira estruturada e organizada. Então eu tenho um input bem qualificado para ter um output bem organizado também. Monitoramento ativo dos pacientes, além dos nossos dashboards, enfim, várias são as ferramentas para a gente conseguir coordenar esse cuidado. Então, diante disso tudo, a gente volta para finalizar naquelas perguntas. É possível diminuir o índice de sinistralidade? Claro! A partir do momento em que a gente começa a olhar para esse sistema de uma maneira diferente, espera-se que as pessoas adoeçam menos. Espera-se que as pessoas precisem menos de exames. Espera-se cada vez mais que a gente precise internar menos as pessoas, porque essa não é a melhor forma de cuidar delas. Né? Então, ensinando aos pacientes, né? Ensinando aos colaboradores essa nova forma de olhar, todo o restante vem em sequência. Então, é possível melhorar indicadores de saúde e satisfação do cliente? Com certeza, no mundo inteiro. Cada vez mais a gente tem visto vários estudos que os próprios pacientes pedindo por seus médicos de família porque eles estão satisfeitos em não ter que contar a história várias vezes para vários profissionais diferentes
que não conhecem a vida dele, que não sabem se ele está tomando as mesmas medicações, né? Medicações que às vezes são duplicadas. A medicação do meu cardiologista bate com a minha, não fico bem com a minha medicação junto com o do gastroenterologista, por exemplo. Então, quando a gente tem uma coordenação, um gestor para lidar com essas questões, melhora a satisfação e melhor são os indicadores de saúde. Melhora os índices de exame por consulta? Acabei de comentar, né? Quantidade de consultas por beneficiário? Claro, eu não vou precisar de muitos especialistas, eu preciso de um especialista, né? Garanto acesso seguro e ágil? Com certeza esse é o princípio principal, né? Princípio principal mesmo, parece que eu estou, né, falando, sendo redundante, mas não, é o princípio principal da atenção primária, é a gente ter acesso. Enquanto a população não vem, a população que eu estou cuidando, não consegue chegar a mim, eu não conheço essa população toda, eu não consigo gerir ela como um todo, eu fico apenas cuidando daqueles que aparecem, que não são a totalidade, né? Então, eu evito o consumo de exames necessários? Com certeza, o que a gente chama de prevenção quaternária, um outro tema para um outro momento. Evito internações sem indicações? Sem indicação? Se esse é o objetivo da gente evitar que essas pessoas adoeçam, e adoeçam não só pela sua própria experiência, mas adoeçam de maneira orgânica, né, também, doença do corpo, né, dos órgãos, a gente espera realmente diminuir as internações. Vários indicadores têm demonstrado isso. Tem um indicador que, inclusive, que é muito específico para isso, chama indicador por condições sensíveis à atenção primária à saúde, que cada vez mais tem se mostrado mais eficiente quanto mais forte a atenção primária implementada num determinado cenário. Então é isso, pessoal. Eu estava aqui hoje para, de maneira super breve, tentar traduzir para vocês o que pode ser feito para conseguir resolver uma dor que é comum a muitas empresas, né, a muitos cenários, e que pode ser manejada com atenção primária à saúde. Por isso que estamos aqui, não só falando sobre, mas trabalhando com isso.